Hoje não tá chovendo, mas tá muito quente aqui. Acho que eu vou ficar brilhando no vídeo. Olá vocês, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre dons espirituais, porque tá bem difícil. Tá muito difícil achar um jeito de começar a falar sobre isso, mas a verdade é que eu quero falar sobre dons espirituais. E eu quero falar que às vezes o que as pessoas entendem por dom está errado. E às vezes o que as pessoas não entendem como dom é o verdadeiro dom. Porque o dom é um presente de Deus, é um presente que Deus deu para você, mas ele não é para você, ele é para a edificação do corpo. 1 Coríntios 12, Paulo fala que o corpo é um porque o mesmo Espírito concedeu dons a todos os membros do corpo. Numa linguagem menos crente, menos igrejuda, Deus deu habilidades para as pessoas, para que com essas habilidades elas sirvam os seus próximos, elas sirvam a sociedade. Às vezes o que se entende por dom é simplesmente aquilo que você exercita na igreja. Por exemplo, as pessoas dão muita ênfase hoje ao dom em línguas. Algumas falam que se você não falar em línguas, você nunca recebeu o Espírito Santo, você nunca foi batizado com o Espírito Santo. E usam como base bíblica o fato de que os discípulos só tiveram ousadia para pegar o evangelho depois que eles foram batizados. Mas repara bem uma coisa, que as pessoas que ouviam esses discípulos falando entendiam. Então, tinha estrangeiros de todos os lugares do mundo naquele lugar, em Jerusalém, naquele dia. Era uma festa importante, estava cheio de prosélitos, ou seja, pessoas que vinham cultuar a Deus mesmo não sendo judeu. E os discípulos estavam falando em todas as línguas dessas pessoas. Um discípulo estava falando em grego, outro discípulo estava falando em latim, outro discípulo estava falando das línguas mais estranhas. Eles mesmos nunca tinham aprendido esses idiomas, mas pela inspiração do Espírito Santo, eles estavam sendo capazes de falar em línguas de homens. Nenhum deles estava falando mistérios, pelo contrário, eles estavam falando coisas bem evidentes, eles estavam falando a respeito da glória de Deus e eles glorificavam a Deus em línguas de homens, mesmo que essas línguas de homens não fossem suas línguas natais. Que fantástico, porque era para a edificação das pessoas. As pessoas podiam entender, elas podiam compreender, então era para a edificação deles. Ou seja, o dom é para a edificação. Se não há edificação, se não há ajuda, se não há cuidado, se não há serviço, dificilmente o que você tem passa de uma habilidade. A habilidade você pode usar para você mesmo, para edificar você mesmo. O dom é para a edificação do seu semelhante. É isso que a Bíblia entende por dom espiritual. É aquilo que é concedido pelo Espírito Santo para a salvação e para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação das pessoas. Isso expande demais a nossa compreensão do que é dom. Por exemplo, tocar um instrumento é um dom quando você consegue usar esse instrumento para louvar a Deus, mas não necessariamente louvar a Deus na igreja. Às vezes eu fico pensando que se eu pegasse meu violão e fosse para um lugar público e lá tocasse músicas que alegrassem as pessoas, talvez eu estivesse servindo muito mais gente do que eu sirvo tocando violão na minha igreja. Vamos expandir mais e vamos pensar que se você é uma pessoa que tem o dom de cuidar da saúde dos outros, você é um médico, você é um enfermeiro, ou simplesmente você é alguém que consegue cuidar bem dos outros de alguma forma, você cuida de idosos, você consegue cuidar de crianças, você manifesta amor e facilidade de lidar com essas pessoas que são pessoas que requerem mais cuidado. Você tem um dom porque você está edificando e cuidando de pessoas. Essas pessoas podem ser seus irmãos em Cristo ou vir a ser irmãos em Cristo através do seu cuidado, através do seu amor. Edifica essas pessoas e glorifica a Deus. Cuidar de pessoas é um dom. Um dom que eu admiro muito é o dom da poesia. É uma pessoa que consegue colocar uma frase curta, por exemplo, de uma música, que uma música nada mais é do que uma poesia cantada, mas numa frase de uma música curta, a pessoa exprimiu vários sentimentos diferentes pelo simples fato, de ter sentido aquilo, escrito aquilo. E com aquela poesia, ela conseguiu te fazer pensar na condição humana e te fez pensar na sua própria condição. Às vezes a pessoa usa a poesia para falar de Deus, para falar de poesia. Poesia é um dom. Artes são dons. Mas a questão é que quando a gente estreita o pensamento para pensar em dons como somente aquilo que a gente exerce
no culto. Ou, mais estreito ainda, quando a gente para pensar que dons são só aquelas manifestações incomuns que o Espírito Santo providencia, como, por exemplo, falar em línguas. Eu acredito sim que o Espírito Santo pode ensinar pessoas a falar em línguas diferentes. Mas até que ponto falar em línguas mistério, línguas de anjos, é edificação para o corpo de Cristo? É edificação pessoal? Já vi pessoas argumentarem que isso é edificação pessoal. Ok, mas Paulo está falando do corpo, servir o corpo. Depois, logo no final do capítulo, ele fala sobre aqueles homens que Deus designou para servir o corpo. Profetas e mestres, pastores, evangelistas. O objetivo de Deus é que cada pessoa que tem um dom, use esse dom para servir o seu semelhante. Então não restrinja aquilo que você entende como dom, como o que você consegue exercer dentro do culto, né? Aquilo que você exerce dentro de uma esfera de igreja, aquilo que você faz dentro da igreja, no ambiente de igreja, não é isso. O dom é muito mais do que isso. Quebre essa parede, que é a parede do entendimento do dom. O dom é muito mais amplo, muito mais coisas são dons. E elas precisam ser exercidas, os seus dons, essas coisas precisam ser exercitadas, não só dentro da sua esfera de igreja, não só dentro da sua esfera de culto, mas principalmente fora, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus pelo dom que há em você. E por causa disso, elas sejam salvas e sejam edificadas. A lista de coisas que é dom de Deus concedido pelo Espírito Santo é muito mais ampla do que o nosso evangeliquez atual, esse cristianismo nosso consegue absorver. Então, eu não sei o que você faz na sua vida, eu não sei no que você é bom, eu não sei qual habilidade que você tem, mas se com essa habilidade você consegue servir as pessoas, cuidar delas e levá-las a glorificar o nome de Deus, isso que você tem, meu amigo, é um dom de Deus dado pelo Espírito Santo. E daí derivam muitas coisas. Exerça-o sob controle do Espírito Santo. Exerça-o sob direção do Espírito Santo. Exerça-o para a glória de Deus e não para a sua. Então é isso, espero que tenha dado para entender um pouco, porque esse assunto é tão amplo que eu acho que eu só arranhei a superfície dele. Recomendo fortemente a leitura de alguns capítulos da Bíblia aqui. A primeira de cabeça, tá? 1 Coríntios 12 e 13. 1 Coríntios 12 e 13. Atos 1, 2. Eu podia ler Atos até o capítulo 5. De qual foi o resultado de Pentecostes? Qual o resultado daquele evento em que, sabe, eles foram imersos no Espírito Santo até fluir pela boca deles com línguas que eles não sabiam falar antigamente. Então, leiam Atos 1 a 5. Deixa o Senhor expandir o entendimento de dom que tem na cabeça de vocês, porque o objetivo do Senhor é esse, é sempre ampliar aquilo que nós entendemos. O Evangelho ele é sempre mais amplo do que a gente imagina, não há como esgotar nenhum assunto, e especialmente um assunto como esse. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e se você não está inscrito, se inscrever no canal. Também deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão ou até mesmo algo que você não gostou, alguma coisa que você não entendeu direito, deixa aqui nos comentários pra gente poder continuar conversando, eu respondo. E é meta do canal responder todos os comentários enquanto for possível. Então é isso, até semana que vem com outro vídeo, um abraço, que Deus te abençoe, tchau!